Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Legal, a gente está fazendo os últimos ajustes aqui, tá bom? Para aguardar a nossa convidada, tá ok? Aí nós temos daqui a pouco a doutora Ragélia Canavati. Ragélia Canavati. Tá ok? Muito legal tê-los aqui, legal mesmo. Legal, pessoal. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para aguardar aqui a nossa convidada. Estamos fazendo os ajustes iniciais, tá, gente? Todos sejam bem-vindos, tá? Já temos 14 pessoas aqui para nossa live, tá? Ok. Nossa convidada já solicitou aqui a participação. Vamos aguardar. Ok. Olá, doutora. Tudo Oi, tudo bom? bem? Legal, seja bem-vinda. Muito Prazer bom, todo muito meu estar aqui bom. com vocês Muito hoje. bom tê-la aqui. Deixa eu fixar só o nosso Tema tema, da né? live. Aqui. ONG. Aqui o pessoal que for chegando sabe qual é o nosso tema, né? Doação do imposto de renda para ONGs, instituições não governamentais, né? As ONGs, de uma forma geral. Todo mundo está me vendo bem? Estão recebendo bem o nosso sinal? Tranquilo, nós já temos 18 pessoas aqui, tá bom? Bom, nós já estamos na hora, então antes de começar, né? Esta é uma ação de responsabilidade social da Uninorte, que está trazendo esse projeto aí de ética na política com o tema de doação de 3% do imposto de renda para as instituições não governamentais. E aí, para isso, a gente está trazendo a doutora Ragélia Canavati, que é advogada e também faz parte de uma comissão da OAB convidada aí pela nossa instituição para falar sobre esse tema. E nós preparamos um roteiro bem interessante. Doutora, por favor, dê as boas-vindas aos nossos participantes. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite em nome da doutora Grace. Para mim é uma honra estar falando sobre um tema e na instituição da qual eu tenho a dupla graduação, eu diria, né? Que estudei na Uninorte, fiz contabilidade, depois direito e agora retorno aqui com uma live pela instituição. Para mim é motivo de orgulho. Como o doutor Fernando falou,
Me chamo Ragélia Canavati, sou advogada, contadora e atual presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Então, aqui nessa live de hoje, o tema que a gente busca abordar é a questão da doação em relação aos fundos, tanto da criança e do adolescente, em relação também à proteção dos idosos. Não é mesmo, doutor? Exatamente, minha convidada. A gente preparou esse tema para abordar justamente com uma responsabilidade social que a Uninorte vem trazendo, de trazer uma explanação sobre no direito tributário o que pode ser utilizado, ainda mais nesse momento em que nós estamos aí fazendo, né, as declarações do imposto de renda, é uma época ainda, né, dentro do prazo que até foi prorrogado, e do que pode ser feito, né, para justamente trazer um pouco mais de recurso para instituições que atendem esses dois fundos, como você bem falou. É importante saber de onde vem, explorar isso, até porque a maioria do nosso público aqui, eu espero que chegue mais gente, eu peço às pessoas que estão participando da nossa live que chamem os seus colegas de turma, avise que nós vamos ter uma live aqui super interessante sobre um tema relacionado à profissão contábil, né, de uma certa forma muito atual, justamente por conta da declaração do imposto de renda, né, que temos o prazo até o dia 30 de junho, e a doutora Ragélia vai trazer para nós uma explanação riquíssima, justamente para que nós possamos oferecer aos nossos contribuintes, né, a possibilidade da doação para esses dois fundos que se fazem muito importantes nessa época de pandemia, onde tem instituições que abraçam essas causas. Eu acho que é muito, muito interessante. Tudo bem? Então, feitas as considerações iniciais, doutora, vamos começar então a nossa live, né, falando um pouco aí sobre sobre o nosso tema, né, a destinação dessa doação para esses fundos, não é isso? E aí, o que a senhora pode falar de forma introdutória para a gente nesse sentido? Obrigado. Bom, em relação a essas doações, né? Foi uma novidade trazida no ano passado em relação à declaração de 2017 para 2018, em relação de 2018 para 2019 e agora, né? Primeiro começou com a introdução em relação aos fundos destinados à criança e do adolescente, né? E esse ano trouxe a novidade em relação ao fundo para a proteção do idoso. Essas doações, ainda como novidade para esse ano, tem aquela doação que é feita na própria declaração, porque muita gente, ano passado, elas não sabiam dessa forma de doação e de como podia fazer esse tipo de dedução no seu imposto de renda. Então, verificando essa questão, o que a Receita Federal ela liberou na IN desse ano? Quando eu falo IN, é instrução normativa. Então, todos os anos, a Receita Federal ela disponibiliza uma instrução normativa que vai regulamentar a forma procedimental da declaração do imposto de renda. Então, sem muito juridiquês, e já explicando aqui os termos para vocês, na IN desse ano, a Receita Federal explicou as formas procedimentais de como poderia ocorrer essa doação, caso o contribuinte não tivesse realizado essa doação no exercício efetivo, né, que era de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Então, ele tem como uma possibilidade de fazer esse ano na própria declaração. Na declaração, a Receita Federal ela informa que durante a declaração existe um campo denominado como transferências patrimoniais e doações. Especificamente no Código 14, que é onde realmente você vai efetivar a doação e informar, lá você vai descrever se essa doação é destinada ao fundo da criança e do adolescente ou ao fundo de proteção ao idoso. Aí tem aquela questão, não, eu gostaria de fazer uma doação para os dois fundos. Então, deve ser observado que para cada um existe um limite
E esse limite é 3%. E ao todo, que a gente fala que é o limite global, ele gira em torno de 6%, ou seja, 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo de proteção ao idoso. Não é Ok, mesmo, doutor? show de bola. Eu gostaria de pedir novamente aos nossos. Estamos ainda no início do nosso bate-papo, a gente já desenvolveu bastante assunto, mas eu gostaria de pedir aos nossos participantes que continuem, né? Chamem os seus colegas de grupo, passem o link. Tem o aviãozinho aqui, ó. Mandem o aviãozinho para eles com o link da nossa live. Eu quero bater pelo menos 60 participantes, que a gente vai fazer um sorteio aqui, se batermos esse número. A gente tem muita coisa para explorar. Então, eu gostaria muito que você, até porque a doutora Ragélia está cedendo para nós um sábado à tarde, então nós temos que prestigiar o conhecimento que ela vem nos trazendo. Doutora, sobre a questão de incentivo, vamos dar alguns passos atrás para trabalhar, até porque o nosso público aqui, a maioria são contadores, futuros contadores, e a gente queria falar um pouco sobre a questão do incentivo. Né? O incentivo tributário ele tem um objetivo, ele foi criado, né, pelo Estado para que, de uma forma direta ou indireta, houvesse aí um direcionamento menos burocrático, vamos botar assim, do ônus tributário, mediante o que a lei, né, prevê, para já alguns espaços específicos. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Bom, em relação a incentivos, né? Toda vez que a gente trata de incentivos, é bom verificar a questão tanto de quem está cedendo, né? E também de quem está recebendo, né? Quando a gente fala sobre isso, no direito tributário existe uma relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Quando a gente está tratando de recebimento e de doação, quem recebe a doação e aquela pessoa que confere, existe um duplo benefício, né? Tanto de quem está recebendo aquela doação, quanto daquela pessoa que está conferindo aquela doação. Para a pessoa que confere a doação, é possível realizar algumas deduções, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? Como a gente está em época excepcional de declaração de imposto de renda, é claro que é muito mais vantajoso para o contribuinte pessoa física estar realizando essas modalidades de doações, né? Por quê? Porque ele consegue fazer o abatimento na dedução, ele consegue deduzir na sua declaração de imposto de renda um percentual global que é 6% da base de cálculo do imposto a pagar. Então, veja, para efeitos práticos, você que é uma pessoa física que, porventura, está concluindo ali a sua declaração completa, quando a gente fala em deduções, a gente já relata. Não existe forma para você deduzir estando numa declaração simplificada, por exemplo. Então, todo tipo de dedução, a gente sempre fala dedução na declaração na modalidade completa. Aí você verifica que, porventura, está ocasionando de um imposto a pagar. Então, aquele imposto a pagar, quando você realiza a doação na própria... Ragélia, eu não doei ano passado, mas eu posso doar esse ano? Pode. Se você está verificando que existe sim uma possibilidade de você estar fazendo uma dedução do imposto de renda, né, deduzindo e podendo doar na própria declaração para bater aquela base de cálculo ali do teu imposto a pagar, é muito vantajoso, porque você vai deduzir dali 6%, né? Então, assim, a título só de exemplificação, se você porventura tiver R$ 600 a título de imposto a pagar, deduza dali, diminua 6%. Então, é uma vantagem, porque ao invés de você pagar R$ 600, você vai abater 6% daquele valor. E fora as outras deduções que você pode também trabalhar numa declaração completa, mas que, porventura, a gente não está aqui falando sobre essas outras deduções, né? Já a pessoa jurídica, em específico, aquelas pessoas que trabalham
com o regime tributário no lucro presumido e o regime tributário do lucro real, por exemplo, elas também podem fazer esses abatimentos quando fazem a operação, aquela apuração do imposto de renda. E aqui eu já faço uma observação em relação ao imposto de renda. Sempre observem o adicional dos 10%, se ultrapassar os 20 mil do mês, né? Essas deduções, elas equivalem a 1%. Então, vamos trabalhar a respeito da empresa que trabalha no lucro real, por exemplo. Essa empresa do lucro real, ela faz a apuração trimestral. Então, naquele trimestre, ela vai poder abater 1%. Então, é uma vantagem tanto para o contribuinte que está doando, porque pode fazer o abatimento, ou seja, a dedução. E mais uma vantagem também para esses fundos que realmente precisam receber essas doações. E essas doações, elas são tributadas. Sim, a gente fala que não... A gente está tributando aqui, a gente está fazendo as doações, mas será que realmente eles estão recebendo? Todos os recebimentos de doações, essas entidades sem fins lucrativos, o nome mesmo já está falando, elas sem fins lucrativos. Então, a gente faz a chamada tributação do terceiro setor, porque elas pertencem a um terceiro setor, que é o setor justamente da filantropia, que a gente fala. Eu falei demais, doutor Fernando. Não, que isso, tá dando um baile, muito bom. Então, a gente entende que essa parte de incentivo voltado, inclusive para atingir essas instituições da filantropia, que a gente chama de terceiro setor, como você bem falou, ela pode ser feita também no âmbito da pessoa jurídica, para empresas do lucro real, que são tributadas pelo lucro real, especificamente para esses fundos limitados a 1%, show de bola. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais para as pessoas físicas, que é o objeto hoje da nossa conversa, né? É muito interessante esse ponto que você abordou, no sentido de que, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde que cada vez mais as instituições precisam de doações, até porque as pessoas que estão deixando de trabalhar ou que têm suas receitas diminuídas, elas também, essa pandemia também afeta o volume de doações, né? E isso é muito importante para que a gente deixe bem claro, e é uma possibilidade para os contadores que têm seus clientes de imposto de renda e que podem oferecer essa possibilidade de doação de forma imediata, né, doutor? Até porque pode ser feito ainda em 2020, na declaração desse ano, até o pagamento da primeira cota, ou da cota única, que é 30 de junho, não é isso? Isso mesmo. É importante, quando a gente trata de doação, verificar realmente como a pessoa pode fazer essa declaração, fazer essa doação na própria declaração, né? Como eu falei anteriormente, na declaração existe um tópico chamado transferência patrimonial e doações e relacionada à herança. Nesse tópico em específico, você vai procurar o código 14. Nesse código, você vai precisar mencionar o CPF ou o CNPJ do doador. Tá? Como é o caso de pessoa física, você menciona que você está doando e tem que selecionar a entidade da qual você deseja doar e o valor. Lembrando que o valor, se você fez alguma doação no período passado, esse valor não pode ultrapassar 6%, né? Ah, Ragélia, eu fiz ano passado uma doação equivalente a 5% e hoje eu quero doar também para o fundo do idoso, porque eu quero ajudar. Só que lembre-se, ano passado, você no exercício já fez essa declaração equivalente a 5%, ou seja, então na própria declaração de ajuste anual que você for prestar, você só vai poder o teto, que é 1%, para não atingir e extrapolar. Por quê? O que acontece quando, porventura, ocorre um equívoco de informações? Você, consequentemente, vai, ao final de todo o processo da declaração, se deparar com a informação de que você caiu na malha fina. E agora, essa informação da malha fina ocorreu já, é uma novidade que já é conhecida por muitos que fazem essa declaração, né?
que é nada mais, nada menos do que um processo em que a Receita Federal vai analisar quais são as informações e vai informar para você o que você precisa corrigir. Então, a importância do contador estar verificando quais são as informações que o cliente deixou de prestar, porque a gente frisa bastante. O contador, ele só vai informar o que o cliente enviou para ele, todas as informações que o cliente enviou. Porque não tem como o profissional estar ali falando informações, conferindo dados à Receita Federal sem que ele realmente tenha a base legal. Então, a base legal é sempre o demonstrativo que o cliente leva para o contador, né? Ou seja, então, o cliente ele precisa levar para o contador os dados que realmente, se ele fez doações ou não. Se ele não fez nenhuma doação, o contador informa que ele pode fazer essas doações e, agora, depende muito. Como é que ele vai fazer essa doação? Existe algo a mais? Existe um benefício a mais? Que a gente ressalta aqui, que esses benefícios das doações, ele reflete também lá na questão dos bens. Se porventura foi vendido um imóvel, por exemplo, eu vendi o imóvel, eu tenho um valor. Se aquele valor que foi apurado ali, no momento da declaração, ele, consequentemente, o cliente não conseguiu demonstrar todos os gastos e tal, o que aquela doação que ele acabou de fazer ali na declaração de ajuste anual, ela vai influenciar? Ela vai influenciar porque o valor da doação ele vai poder ser abatido. Então, é mais uma forma que a Receita Federal, de forma lícita, tá, gente? É uma forma de planejamento tributário para a pessoa física, né? Porque você está fazendo uma dedução, fazendo um planejamento que a gente diria que é elisivo, porque a própria Receita Federal ela disponibilizou através da instrução normativa. Então, é super válido esse tipo de doação, e principalmente a doação que é feita na própria declaração, porque a gente sabe que na correria do dia a dia, muita gente, inclusive, está deixando para a última hora, está deixando o dia 30 chegar e não está observando que existem picos de internet. Por exemplo, para as lives, a gente está enfrentando vários picos de internet. Imagina por uma declaração do imposto de renda, né? Então, esse prazo ele foi postergado? Foi. Só que é necessário que a gente observe sempre a questão de princípios, eu diria que quase princípios morais, porque a gente está tendo que quebrar um paradigma de não deixar para tudo para a última hora. Por quê? Porque a gente está enfrentando uma época excepcional. Esse ano, por exemplo, a gente está no dia 23 de maio. Muita gente ano passado já tinha declarado e já estava, inclusive, pagando as cotas. Esse ano, não. Legal. Doutora, a gente tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, mas a senhora não responda agora. Tá? Suziane pergunta assim: eu gostaria de saber se estas doações para as ONGs são tributadas, mas não responda agora, por favor. Eu queria combinar uma coisa com as pessoas que estão participando da live, até para que a gente tenha a questão da justiça, de que vocês estão aqui doando também o seu tempo para nos assistir, né? Estamos amolando o machado juntos aqui com a doutora Ragélia. Então, assim, depois que terminar o vídeo, nós vamos postar no IGTV, tá bom? E aí, o que eu vou querer fazer? A minha sugestão: compartilhem esse vídeo e marquem 3 pessoas da turma de vocês que não participaram. E aí a nossa coordenação depois vai pegar as pessoas que compartilharam e vai pegar o nome, nós vamos fazer um sorteio, tá bom? Eu vou disponibilizar um kit que eu dou para os meus clientes na minha empresa, da F12 Contabilidade, sou sócio proprietário da F12 Contabilidade, e vou disponibilizar um kit muito legal que tem agenda, tem caneta, tem squeeze, e tem um kit de churrasco, que é uma faca e um garfo bem legal, para que vocês, para que seja sorteado para quem participar da nossa live. Então, chama ainda quem não veio, mas depois que terminar no IGTV, vocês podem fazer a marcação de 3 pessoas e também compartilhar a nossa live, o link,
até porque o conteúdo que a gente está tratando é extremamente importante. Então, doutora, vamos à pergunta. Eu gostaria de saber se estas doações para as ONGs são tributadas. Quem pergunta é a Suziane. Suziane, atualmente a Receita Federal, o que a Receita Federal indica? Que todas as doações que são realizadas para as organizações sem fins lucrativos, elas têm uma tributação de até 2%. Toda vez, se realmente forem necessárias e de suma importância, elas podem sim, através da contabilidade, porque por mais que elas... você menciona aí que as entidades sem fins lucrativos não são aquelas entidades, aquelas chamadas imunes. Pois é, quando a gente fala imunidade tributária, a gente está tratando de impostos, tá? Então, todas as vezes que elas forem tributadas em impostos, aquilo ali é algo totalmente legal, porque elas possuem essas imunidades. Todavia, essa imunidade é para impostos. Isso nada interfere em relação às taxas, às contribuições e principalmente às obrigações acessórias. Por quê? Porque além das obrigações principais, que é aquela de pagar, existem também aquelas obrigações acessórias, que é aquela de fazer, de prestar uma declaração, de emitir algo. Por exemplo, os contadores, eles sabem muito do que eu estou falando, que são aquelas obrigações tributárias acessórias de realizar a DRE, de realizar o balanço patrimonial. Então, essas entidades, elas precisam estar com todas essas informações em dias. Agora, em relação à forma de tributação que elas são tributadas em contribuições, elas são tributadas em taxas. Então, é necessário observar. E a ausência de qualquer obrigação acessória, elas são penalizadas e essa obrigação que era acessória passa a ser uma obrigação principal, porque através de toda a penalidade gera uma multa e um dever de pagar. Né? Espero ter respondido a pergunta. Com certeza. E mandem mais perguntas. Pois não, eu queria só registrar aqui a presença do meu mentor, Dr. Robert Bezerra. Estudei com ele, gente, podem segui-lo. Ele dá altas dicas em relação a empreendedorismo, marketing. Hoje, o profissional do século XXI que não souber vender os seus serviços está enfadado ao erro. Então, podem seguir lá o meu mentor, Dr. Robert Bezerra. Legal. Muito obrigado, então, aí a Suziane pela pergunta. Eu acho que está muito bem respondido. Doutora, uma coisa interessante é que dentro da declaração do imposto de renda já tem uma aba diretamente ligada às doações, a doações diretamente na declaração para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso. Então, quando a gente abre a declaração, já tem lá essa previsão de fazer a doação diretamente por lá e lembrando, né, que essa doação ela é gerada junto com a declaração através de um DARF específico, tanto para o fundo da criança e do adolescente quanto do idoso. São DARFs separados, num valor limitado, né, a cada situação, que no caso aí vem a questão dos 3%, né, que eles são limitados individualmente a 3% e no global a 6%, correto? Isso. Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre restituição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu só não estou conseguindo ler o nome. Zandor Marques. Quem vai ter restituição pode doar. Como eu falei anteriormente, em relação àquela pessoa que tem um saldo devedor a pagar, pode doar e fazer o abatimento. A mesma coisa é relacionada para quem tem o valor a restituir. Quem tem o valor a restituir pode fazer a doação do valor que está sendo restituído para uma entidade beneficiada. Basta você indicar, tem um campo, como o professor falou, tem um campo específico para destinar, é só você informar o CNPJ e confirmar a razão social que vai aparecer na sua telinha ali. Então, aquele valor que, teoricamente, você ia restituir, passará a ser doado para aquela entidade. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Na declaração do imposto de renda, nós temos aí, fora, né, a esses dois impostos, esses dois fundos,
que nós estamos tratando, nós temos mais algumas possibilidades de doações, não são objetos da nossa live, mas é importante a gente citar apenas a título de esclarecimento para os nossos espectadores, né? Que tem a questão do incentivo à cultura, do incentivo à atividade audiovisual, certo? Nós temos aqui também o incentivo ao desporto, certo? Só um minutinho, que aqui deu uma falha. Tá aqui. Também incentivo ao programa de apoio à atenção à saúde da pessoa com deficiência, né? E também o incentivo ao Programa Nacional de Apoio e Atenção à Oncologia. Então, é importante citar que nós temos esses outras possibilidades também de doação na declaração do imposto de renda. Beleza? Botei aqui um pouco a posição da minha câmera. Então, doutora, o que mais a senhora tem para nos trazer aqui para o nosso bate-papo? Vamos lá. Opa, está dando uma falha técnica aqui. Eu não sei se aí está chovendo aí para a senhora, mas aqui está chovendo. Tá. Caramba. Vamos lá. Muito bem. Só um minutinho. Gente, eu estou com uma falha técnica aqui, mas vai já resolver. Ok. Então, quais são os detalhes, né, sobre essa questão da doação, então? Elas são feitas diretamente para fundos, né? A gente está falando sobre fundos e esses fundos administram a separação para todas elas, certo? Fale um pouco para a gente sobre isso. Em relação a esses fundos, né, que na verdade é muito mais conhecido como entidade não governamental, as chamadas ONGs. Então, tem muita coisa relacionada a esse terceiro setor, que é o setor que cuida da filantropia. Quando a gente fala, a filantropia, eles vivem de doações. Eles vivem de doações e muitas doações, elas podem sim beneficiar tanto eles que estão recebendo, quanto as pessoas que estão realizando essas doações. Como, por exemplo, essa informação que vocês acabaram de saber aqui, que é o abatimento, é a dedução do valor na base de cálculo do imposto devido a pagar, né? Seja ele o imposto de renda, seja ele imposto de renda pessoa jurídica. Pessoa jurídica que também pode fazer essas doações, ela também tem esse benefício, tá? É como se fosse um incentivo a mais para que todos possamos ajudar essas entidades filantrópicas. Agora, é muito importante também destacar que todas essas entidades que tratam, que cuidam da filantropia, elas estão embasadas na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é a chamada Constituição Garantista, que concede vários direitos, né? E dentre eles, existem também, olha, gente, eu preciso destacar aqui a presença do meu presidente Marco Schoy, presidente da OAB. Obrigada, presida. Grande presidente, seja bem-vindo. Já, inclusive, presidente, até lhe dizer aqui que já comentaram aí a boca pequena da nossa semelhança, viu? Então, fica um forte abraço. E para mim é um orgulho parecer com Vossa Excelência. Olha aí, presida. Vamos lá. Gente, então, voltando. Importante destacar que todas essas entidades beneficentes, tá? Quando elas recebem qualquer doação, elas precisam sim estar regularizadas e para poder até receber, porque nenhuma entidade que você vai verificar em relação a declaração do seu imposto de renda, porventura, quando você vai... Quando você for verificar a questão da declaração, vão aparecer algumas opções. E nessas opções, vocês podem verificar que todas elas estão em acordo, ou seja, estão devidamente regularizadas. Quando você menciona qualquer CNPJ, você vai desde já, a Receita vai informar que aquele CNPJ é válido e você pode mencionar, você pode realizar aquela doação. Então, quando existe isso, você pode já ter a certeza de que aquela entidade está devidamente regularizada. Quando a gente fala em entidade regularizada, ela possui todas as obrigações acessórias cumpridas, ela
efetivamente está levando à população o que a Constituição Federal ela preceitua, que é garantir de fato educação, cultura, saúde, muitas são tantas ONGs, né, que trabalham em torno de todos esses direitos que são tutelados pela nossa Constituição. Se eu fosse falar aqui, a gente tinha que ficar umas 2, 3 horas, né, doutor? É verdade. Mas o trabalho dessas ONGs é justamente garantir o que a Constituição ela garante, ela tutela, só que o Estado ainda é deficitário. Então, precisa de uma entidade que possa garantir que aquele direito que está garantido ali na Constituição possa valer a pena, possa estar sendo gozado por uma pessoa que efetivamente precisa, que é o caso dos idosos, que é o caso da criança e do adolescente. Hoje a gente está tratando aqui sobre as deduções relacionadas às doações originadas a esses fundos. Então, nada mais justo do que nós ressaltarmos o trabalho fantástico que essas entidades fazem, né? Muitas vocês podem encontrar aqui mesmo em Manaus, que elas precisam de doações, né? Tem muita gente que doa o que deve restituir. Então, quando sai algum lote de restituição, aquele lote não é destinado àquela pessoa da declaração, ele já vai destinado a quem está recebendo aquela doação. Então, fica muito importante a gente estar mencionando esse trabalho e ressaltando como funciona, né, para essas entidades que recebem esses benefícios. Quando a gente faz a declaração, por exemplo, a nossa declaração, esse ano, de forma excepcional, ela vai até o dia 30 de junho. Só que para essas entidades, elas recebem, tá, com prazo de 15 a 30 dias após você ter feito essa doação. Então, em relação às restituições, o mesmo prazo, elas recebem em 15 a 30 dias da data do lote de restituição. Caramba. Agora, existem alguns casos específicos que elas recebem de imediato, que é o caso da criança e do adolescente e o caso dos idosos. Elas recebem de imediato. A partir do momento em que você efetivamente está fazendo a doação, como elas estão tuteladas e garantidas pela IN, que a Receita Federal ela divulgou, então elas estão recebendo de forma imediata. Você prestou declaração hoje, efetuou hoje a sua declaração, hoje mesmo. Hoje não, porque hoje é sábado, né? Então, na segunda vai cair na conta dessas entidades. Essas entidades devem manter a contabilidade regular. Recebemos a receita de fulano de tal, o CPF número tal. Por quê? Porque elas também precisam prestar contas do valor que elas estão recebendo. Exatamente. Show de bola. É bem interessante a gente esclarecer esse caminho que o dinheiro faz no momento da doação, o tempo que demora para cair, a forma como essas entidades não governamentais precisam se manter organizadas para poder receber esses recursos, né? Eu estava observando antes do nosso workshop e que a legislação ela é muito clara no sentido de fazer um filtro, uma seleção, atendendo a critérios específicos para que essas instituições realmente elas estejam preparadas no âmbito legal para receber a instituição, até porque é um recurso público, né? Oriundo de um tributo que vai ser aplicado para uma finalidade específica, não é isso? E uma das coisas interessantes também, doutora Ragélia, é que esses dois fundos prioritários, eles têm objetivos específicos, justamente porque são classes de pessoas, né? É parte da população que em algum momento se encontra vulnerável pela pouca idade e depois ser um pouco desprotegido por ocasião da idade igual ou superior a 60 anos. Eu acho interessante trazer esse ponto, porque o âmbito tributário é muito importante, mas para quem está doando, ele precisa entender a razão pelo qual a gente está falando, né, dessa possibilidade e desse planejamento, porque é um planejamento tributário também, já que nós destinamos o nosso valor para ser
operacionalizado para uma ação social, não é isso? É muito importante também destacar que o nosso papel enquanto contribuinte não termina só na simples doação. O que a gente sempre indica, fiquem de olho, fiquem ligados nas redes sociais daquela instituição. Por quê? Porque você precisa também saber aonde o seu dinheiro está sendo investido. Né? Aqui em Manaus, a gente tem algumas instituições que cuidam de crianças e adolescentes que já estão regularizadas e muito provavelmente já estão recebendo doações, tá? Que são realizadas na própria declaração. Agora, importante aqui destacar, que a gente faz uma ressalva, também são aquelas doações que já foram realizadas ao longo do ano de 2019. Só que, por algum motivo, o contribuinte está esquecendo. Então, não esqueça, todas as doações que você fez ao longo de 2019, pegue o recibo, e esse recibo ele deve conter o CNPJ, a razão social. Por quê? Porque quando você for levar o seu contador, você precisa levar as informações corretas, porque ele não pode fazer uma informação, prestar uma declaração sem que esteja com todas as informações corretas, até porque você não pode ficar prejudicado em um procedimento de malha fina. Né? Porque se você, porventura, tiver um valor a restituir e cair na malha fina, você vai precisar esperar o lote residual, e aí a gente está falando de anos. Um exemplo aqui que eu digo, atualmente não, muito recente teve a liberação dos lotes residuais. Então esses lotes residuais eram de 2009. Agora imagina, você está em 2020 e recebeu um lote residual de 2009, porque muito provavelmente teve conflito de informações e você passou por esse procedimento da malha fina. Então, muita atenção às doações que você fez ao longo de 2019, porque você precisa comprová-las agora. Antes de ter aberto o prazo para a gente declarar, foi aberto o prazo para que essas entidades pudessem estar declarando os valores que elas receberam, que é o DIRF, né, doutor? E esse prazo, ele findou no dia 30 de fevereiro. Então, todas essas entidades, elas tiveram até o dia 30 de fevereiro para prestar essas informações. Por quê? No dia 1º de março, abriu o nosso prazo, pessoa física, para que nós possamos prestar essas informações. Ou seja, se eles fizeram a informação de que você doou ao longo de 2019 e, porventura, você não fez não levou essa informação ao seu contador, e seu contador, porventura, antes desse prazo ser esticado do nosso imposto de renda, ele já tinha efetuado. Vá atrás desse documento, verifique, porque o seu contador ele ainda pode fazer a retificação da sua declaração, do seu imposto de renda, que é a declaração que a gente fala, que é a declaração do ajuste anual, para que você não possa sofrer tanto lá na frente, ou mesmo, né, em relação ao procedimento da malha fina, se porventura você já constatou que caiu nesse procedimento. Mas o contador tem como ajustar, tem como corrigir. Então, nunca esqueça dos documentos. Muito importante. Lembrando que nós temos que guardar esses documentos pelo prazo legal de até 5 anos, tá bom? Para que, em caso de uma fiscalização futura, mesmo que a sua declaração tenha sido processada, você pode ser acionado para apresentar, porque você não trabalha sozinho na sua declaração. Você tem a fonte pagadora, você teve serviços contratados, seja pelo plano de saúde, seja de profissionais, e a gente fica realmente ligado a essa situação, porque é uma dor de cabeça quando a gente não chega com essa documentação completa na mão. E uma coisa importante também, frisar, só para nós lembrarmos aqui, né, a todos, que essa doação que nós estamos especificamente falando aqui, que é a doação de 3% do fundo da criança e do adolescente e do fundo do idoso, eles têm um aspecto do exercício anterior de 2019, declarado em 2020, mas no exercício de 2020 também podem ser feitas doações diretamente na declaração, utilizando um campo específico que tem doações diretamente na declaração,
limitado a 3% esses dois fundos juntos, né? Não pode ultrapassar o limite global de 6, mas tem o limite individual de 3 e sai um DARFzinho ali para cada instituição. E lembrando que essas instituições que são fundos também prestam contas, né, das pessoas que doaram, também fazem uma declaração e eu já devolvo a palavra para a doutora para comentar com a gente, que eu não sou o convidada é ela, mas só para complementar que esse cruzamento de informações, ele é muito importante estar ciente. Tem a DIRF antecipada, que são as empresas e as instituições fazem de um modo geral, e depois as instituições que recebem o fundo, que são fundos criados especificamente para essa finalidade, também fazem prestação de contas. É dinheiro público e é observado o caminho desse dinheiro público até a sua aplicação legal, não é isso, doutora? Isso, como eu falei anteriormente, não adianta só nós estarmos fazendo nosso papel de doar, é necessário que a gente também observe as ações que aquela entidade está realizando, né? Por quê? Porque a gente precisa ter esse senso de cidadania. Eu vou doar, mas eu vou doar sabendo o destino exato daquele valor, né? Agora vocês já sabem como funciona o recebimento, né? Nos casos da criança e do adolescente, nos casos dos idosos, eles recebem de forma imediata. A partir do momento que você realizou e foi concretizado aquele pagamento, eles recebem, tá? Agora, em relação a outros fundos, varia entre 15 a 30 dias, dependendo da especificidade do fundo. Especificidade. É isso aí. Muito bom. Doutora, então, como a gente está lidando aqui com contadores, e contador, ele tem ali, caminha juntamente com o estudo das leis, não a operação das leis, mas também o estudo da lei, a gente observa dois pontos importantes. Para as instituições se inscreverem, tá? Ela tem também uma previsão legal, tá? Que no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 12.954 de 2012, e para o idoso, as empresas, as instituições que desejarem se cadastrar para recebimento desse fundo, a previsão está na Lei 10.741 de 2003, tá? Então, assim, esse material, inclusive, que nós preparamos, eu e a doutora Ragélia, feito muito especialmente para esse momento, eu vou depois disponibilizar, se a doutora concordar, que ela revisou o trabalho que foi elaborado, para a coordenação da Uninorte, quem desejar, são 10 slides, tá, em PDF, que vai poder também dar um norte aí nesse tema que nós estamos abordando. Então, essa é a previsão legal para esses dois temas. Doutora, mais alguma contribuição? Porque nós já gostaríamos de partir depois para a aplicação, para nós conversarmos sobre aquilo que a senhora falou no início. Foi a captação do recurso, o processamento através da declaração do imposto de renda, tá? E agora a gente vai falar sobre a aplicação disso. Sim. Através de divulgação em sites, enfim. E a importância, como a senhora já até adiantou aí, a importância da fiscalização, que eu acho que é muito pertinente, é oportuno, tá? E principalmente é saudável, né? Então, colaborações agora sobre o tema para a gente partir, então, para falar das instituições. Tá, em relação a essas fiscalizações, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa exercer a nossa forma de cidadania. Por quê? Porque é uma forma de cidadania você realmente saber para onde está sendo destinado. Eu diria que nós, atualmente, o brasileiro é muito escasso de estudos que levam a educação fiscal, que colaboram em relação a uma educação financeira, a uma educação econômica. E hoje, atualmente, nós estamos muito carentes em relação a essa questão. Por quê? Porque a gente viu anteriormente, lá atrás, quando surgiu aquela operação chamada Operação Lava Jato, o
quanto nós estamos vulneráveis em relação à destinação do que é arrecadado, né? Porque a gente sabe que o direito tributário, ele vai até a seara da arrecadação. Após isso, é direito financeiro, e você precisa estar ciente da onde está sendo destinado, onde vai ser essa repartição, né? Porque a gente sabe, o Estado como um todo, ele faz a arrecadação dos tributos e faz essa repartição entre estados, municípios, né? Tem muita gente que não sabe, mas a maioria dos municípios, eles vivem de repasse, porque não conseguem se serem autossuficientes em relação à arrecadação de ISS, em relação à arrecadação de IPTU e quem dirá de ITBI. Mas, voltando aqui para o nosso tema, quando a gente fala sobre as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, elas são basicamente do terceiro setor, aquele setor que cuida da filantropia. Quando a gente fala de filantropia, a gente já remete a uma ideia de que existem várias doações sendo feitas e muitas pessoas, de forma errônea, eu diria, que elas acham que essas instituições elas recebem algum custeio. De fato, existem algumas que regulares, que demonstram todas as suas obrigações, elas de fato elas recebem esses auxílios de alguns fundos que o governo federal ele cria. Só que tem outras que são muito pequenas, elas não têm como se sobreviver e que dirá pagar um contador para que realize as obrigações acessórias todas, né? Porque são várias. Hoje em dia, o nosso sistema tributário nacional, ele possui muito mais obrigações acessórias para cumprir do que obrigações principais. E muitas dessas obrigações acessórias, elas se tornam obrigações principais pelo simples motivo de não realizar. Eu deixei de prestar uma declaração, eu não levei ao meu contador os documentos necessários e assim ele não pôde prestar declaração. E com isso eu vou ter que pagar R$ 165, por exemplo, no caso do imposto de renda, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse papel de cidadão que verifique, sim, essas questões relacionadas à destinação. Por quê? Você sabe efetivamente para onde você está, para onde está sendo destinado o seu IPVA? Não necessariamente o valor que tu paga de IPVA vai para as estradas, vai para as ruas, vai para o asfalto. Não. Existe um amparato que a gente fala, é como se fosse um saco que está recebendo, tá recebendo valores e que depois aqueles valores que foram arrecadados, eles vão ser repartidos. E assim, quando a gente fala, né, sobre as doações, sobre essas entidades sem fins lucrativos, é necessário que a gente tenha em mente que o nosso papel, além de doar, é o de fiscalizar. Por quê? Porque elas têm a obrigação de demonstrar o balanço, as demonstrações contábeis, elas precisam estar, de acordo com o princípio da transparência, elas precisam estar em conformidade sempre, tá? E ter um site próprio. Hoje em dia a gente está na era da rede social. Se a sua entidade, né, que você está, eu estou destinando para entidade X. Essa entidade X, ela muito provavelmente, ela demonstra as atividades que ela exerce nas redes sociais, no site próprio. E no site próprio, ela tem a obrigação de informar as suas demonstrações contábeis, o seu balanço. Porque como a gente já ouviu aqui, está careca de saber, existem obrigações. Essas obrigações, por mais que ela está imune a impostos, mas não as contribuições, mas não as obrigações acessórias, mas não as taxas. Ela paga, gente, taxa de coleta de lixo, se em Manaus tivesse essa cobrança, né? Eu vou parar de falar que eu estou falando muito. Não, que isso, tá ótimo. A minha preocupação é que a gente já está agora a 10 minutos do nosso fim e a gente tem ainda esse tema para explorar de uma forma ainda com bastante conteúdo. Mas esse ponto de fiscalizar, de se aproximar, de acompanhar, como nós estamos falando com contadores aqui, talvez, eu acredito que há uma empresa júnior na Uninorte, provavelmente sim, de repente pode ser uma forma da empresa júnior, ou dentro dessa parte do empreendedorismo acadêmico, né? Obviamente que é acompanhado de um professor que é
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhe, né, faça uma visita voluntária a uma instituição, de repente para levar um apoio técnico, né, no sentido de informar, de fazer uma verificação de levantamento fiscal. Eu acho que é importante esse apoio social, porque a gente está falando de instituições que realmente precisam, e muitas vezes, como a doutora Ragélia falou, não tem muitas vezes condições de ter acesso a um profissional de contabilidade. Obrigado aqui quem está falando que existe a empresa Júnior lá. Eu sou egresso da Uninorte, apesar de ter me formado na Universidade Federal do Amazonas em Ciências Contábeis, mas passei pela Uninorte antes de ir para lá, com a professora Edileuza ainda, quando ela era coordenadora, uma grande amiga. E essa parte da empresa Júnior é muito o trabalho dela. Então, assim, peço a vocês que, de repente estudem essa possibilidade de fazer uma visita para esse pessoal. Doutora, já indo para as nossas considerações finais, em primeiro lugar, lhe agradecer imensamente, tá bom? A sua disponibilidade. Agradeço também o convite, né, da Coordenação de Ciências Contábeis da Uninorte, que me convidou para mediar esse nosso bate-papo, tá bom? Me sinto muito feliz, muito honrado, tá bom? E quero agradecer a sua disponibilidade num sábado desse chuvoso, né? Ainda estamos em isolamento, mas a senhora disponibilizou seu tempo, seu conhecimento, a troca comigo, o respeito à nossa preparação, né, anterior para esse bate-papo. Então, muito obrigado. Queria que a senhora desse suas considerações finais para depois eu fazer o nosso fechamento com os nossos espectadores. Gente, aqui só renovo os agradecimentos em relação a essa oportunidade que a gente está tendo aqui, de estar abordando um tema tão importante para todos os contribuintes, que faz parte, sim, da nossa vida enquanto contribuinte que está atento ao planejamento tributário. Né? Muito obrigada, Uninorte, muito obrigada, doutor Fernando, muito obrigada, Grace, e todo mundo que está participando. Obrigada. Legal. Assim, eu até ouvi os comentários aqui dos colegas dizendo para a gente continuar depois. O nosso tema foi totalmente, graças a Deus, e a competência de síntese da doutora Ragélia, nós conseguimos apresentar integralmente. Nós temos aqui a vontade de colaborar. Então, assim, se tiver, de repente, algum outro tema que a gente possa explorar, eu tenho certeza que a doutora também se coloca à disposição, até porque, como egressa da Uninorte, é um prazer, né, nós retribuirmos isso para a academia, é ótimo. Então, a gente se coloca à disposição. Eu falando já em nome da doutora, se ela me permite, da minha parte, me coloco à disposição, tá bom? Ficam então, dois pedidos meus a todo mundo. Primeiro, quem quiser o material, pede da Coordenação de Ciências Contábeis, tá bom? Que eu vou distribuir, passar os slides, e também vou disponibilizar um kit para o sorteio das pessoas que curtirem e compartilharem, né, indicando 3 pessoas da sua turma. A gente tem 1 minuto e pouco para terminar. Esse vídeo vai para o IGTV daqui a pouco, então, por favor, fiquem lá. A doutora vai estar à vontade, isso lá no nosso Instagram da Uninorte, tá bom? Então, forte abraço. Também divulgue lá, doutora, né, para os nossos colegas contadores. Então, forte abraço a todos que participaram, de coração, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Também um abraço a todos da Coordenação de Ciências Contábeis. Parabéns pela iniciativa de levar esse programa, né, de direcionamento de incentivos tributários nesse momento de pandemia. Um abraço a todos, doutora. Ótimo sábado, bom final de semana. Tchau para todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.